Toque. Em 92.8. Toque. Música. Toque. Aos sábados, a partir das 11h30 da manhã, Monção para os monsanenses. Um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Monção. As informações, os debates, as deliberações. Tudo o que precisas de saber sobre o teu concelho, ao sábado, a partir das 11h30 da manhã, Monção para os monsanenses. É isso mesmo, Monção para os monsanenses, um programa habitual aqui na Rádio Vale do Minho, edição local da Rádio Extra-Raia de Monção. Como habitualmente, ao sábado levamos até vós a informação sobre os assuntos importantes do município monsanense. Este é um programa da responsabilidade precisamente da Câmara Municipal de Monção, que, como habitualmente, tem sempre um representante da autarquia para conduzir este mesmo programa. Um programa que tem tido vários figurinos, umas vezes é em direto no estúdio central, outras vezes é mesmo do exterior via telemóvel, e outras vezes, quando não há possibilidade de nenhum elemento da autarquia estar aqui presente, é pré-gravado e depois damos a ouvir ao nosso vasto auditório. Hoje, entre nós, quem vai conduzir o programa é o Dr. António Barbosa, que é o vereador do partido mais votado da oposição no município monsanense e que, naturalmente, nos vai trazer aqui informações sobre como vai correndo a vida da Câmara Municipal de Monção. Em meu nome, em nome da rádio, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. Obrigado também a todos os ouvintes da Rádio Vale do Minho. Eu, antes de mais, queria deixar aqui uma pequena mensagem e explicar também o porquê de, enquanto vereador da oposição, estar aqui também em representação hoje do município. Na segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Monção, o Partido Social Democrata levantou esta questão, sendo este programa um programa efetivamente do próprio município, onde fala de muitos dos temas que são abordados nessas reuniões da Câmara Municipal de Monção, de muitas atividades que vão sendo desenvolvidas no município de Monção. O PS achou por bem questionar o município e porquê da oposição também não poder participar nestes programas, e muito bem deixar também aqui essa palavra também de reconhecimento também ao nosso Presidente da Câmara Municipal de Monção, aos seus vereadores, de terem efetivamente ouvido essas nossas recomendações e de terem convidado já o vereador do Partido Social Democrata, António Barbosa, e em representação do PSD, para estar aqui também no programa de hoje. Portanto, deixar aqui essa palavra de apreço também a quem nos governa, que também é importante, não só quando digamos assim falar mal, mas há coisas que têm de ser reconhecidas, e deixar aqui essa menção. Eu, Francisco, queria iniciar. Nós andamos aqui na rua em Monção e ouvimos amigos, conhecidos, simplesmente munícipes que nos conhecem, se calhar, destas andanças da campanha eleitoral, e que nos questionam como é que está a Câmara de Monção neste momento. Portanto, eu penso que, enquanto vereador da oposição, e também nesse sentido também de clarificação daquilo que está a ser neste momento a governação do nosso município, também passar a explicar exatamente como é que está a funcionar a Câmara Municipal de Monção. Eu sei que para alguns ouvintes da Rádio Vale do Minho, possivelmente esta explicação será em vão, mas muita gente, que eu sei que sim, terá todo o interesse em saber, e porque não conhece o funcionamento de uma Câmara Municipal de Monção. E aquilo que aconteceu, com o resultado que nós sabemos que foi muito apertado das últimas eleições autárquicas, com uma diferença de 3 votos, que ditou uma governação minoritária da Câmara de Monção. O atual Presidente da Câmara, Engenheiro Augusto, foi ele próprio que reconheceu logo nessa fase inicial que estava em conversações com o Partido Social Democrata e com o próprio CDS-PP, o que é verdade, eu reconheço aqui que é verdade. Foi feita uma proposta por parte do atual Presidente da Câmara para que pudesse haver uma governação, digamos que em coligação, entre o PSD e o Partido Socialista, e onde também foi oferecido um lugar de variação a tempo inteiro ao Partido Social Democrata. Também foi de conhecimento público que o PSD não aceitou essa situação. Quem foi mais votado, quer se queira quer não, foi o Partido Socialista, seja a diferença de um voto, 2, neste caso foram 3, foi o Partido Socialista que foi mais votado, portanto é o Partido Socialista que tem de ser governado. A legislação depois prevê outras situações que estão previstas na lei local, que dizem que onde estão previstas as competências, tão só também do Presidente da Câmara enquanto Presidente da Câmara, e aquelas competências que estão neste caso centradas no próprio órgão, e o órgão é representado por 7 vereadores, 3 do Partido Socialista, 3 do Partido Social Democrata e 1 do CDS-PP. Aquela que foi a opção do PSD foi o de não aceitar ter vereadores a tempo inteiro na Câmara Municipal de Monção, até porque não ganhamos a Câmara Municipal de Monção, fazermos o nosso papel de forma construtiva na oposição, ou
digamos, não a palavra oposição, porque a palavra oposição é uma palavra forte, mas sim de estarmos no órgão em si. E no órgão, aquilo que se tem visto nas primeiras reuniões de Câmara é que não tem havido uma oposição, tem havido sim da parte de 7 vereadores, 3 do Partido Socialista, 3 do Partido Social Democrata e um CDS-PP, em que tudo aquilo que é para o futuro de Monção, tudo aquilo que é bom para Monção tem sido aprovado, sem problemas absolutamente nenhuns, apesar de nós estarmos, como sabemos, com uma governação minoritária. Mas queria deixar aqui essa clarificação, porque me tem sido questionado muitas vezes aí na rua por muita gente. Eu, enquanto líder e candidato à Câmara Municipal de Monção pelo partido mais votado depois do Partido Socialista, não aceitei estar na Câmara Municipal de Monção como vereador a tempo inteiro, continuo a exercer a minha atividade profissional e uma vez por semana encontro-me no município de Monção, onde trato de temas da Câmara Municipal de Monção, onde de 15 em 15 dias também me encontro nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Monção e onde deliberamos um grande conjunto de matérias que são necessárias também para que Monção possa continuar e possa andar em frente. E, portanto, queria deixar aqui essa clarificação, mas também dizer aqui uma coisa, que aquilo que tem acontecido nas reuniões da Câmara, aquilo que tem acontecido também no relacionamento pessoal entre todos os 7 vereadores, tem sido no sentido de uma grande cordialidade, frontalidade e de lá discutirmos os temas de Monção, de lá discutirmos o que queremos para Monção e não estar preocupados porque vai ser a Câmara Socialista que vai fazer, mas sim estar preocupados com aquilo que é o futuro de Monção, e isso é aquilo que mais me preocupa. Francisco, e também desde já, passando, já que estamos a falar na questão da Câmara Municipal de Monção, eu queria também abordar aqui 2 ou 3 temas que foram efetivamente já aprovados nestas 2 primeiras reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Monção. E aqueles que me apraz e também que me congratulo, também nós, eu enquanto representante do PST, mas também em nome da Câmara Municipal de Monção, são o tema da iluminação, o tema da Torre de Lapela, o tema que é uma coisa muito simples, mas de funcionamento em si do município, que era uma situação que chateava muitos comerciantes daqui da nossa Vila de Monção, que era a situação de estacionamento que é Cerejo para as Caldas, daquelas bolas que tínhamos no lugar de estacionamento. E também, por fim, depois falar um bocadinho sobre a forma de estar que tem acontecido nestas reuniões da Câmara de Monção. Sobre a iluminação, dizer que, felizmente, que em política, e repito, felizmente que em política, já não vale tudo para se ganhar câmaras e já não vale tudo para se chegar ao poder. Os 3 partidos que se candidataram 4 partidos neste caso não falarei do Partido Comunista Português porque não teve nenhum vereador eleito, mas dos 3 partidos que têm sido na Câmara de Monção, todos eles em campanha eleitoral tinham prometido, e esse tinha sido um tema recorrente, que era a reposição imediata da iluminação pública no Concelho de Monção. Pois bem haja que na primeira reunião da Câmara Municipal de Monção, tanto o Partido Social Democrata, que fez uma proposta escrita da reposição imediata da iluminação, tanto o CDS-PP, que também fez uma proposta nesse sentido, como depois, posteriormente, o Partido Socialista, na reunião seguinte, onde foram votadas essas propostas apresentadas, votaram maioritariamente pela reposição da iluminação. Sei que neste momento essa reposição já está a decorrer em algumas freguesias do nosso concelho, segundo alguma explicação que nos foi dada também por uns técnicos da EDP, ela só não foi na totalidade nesta primeira fase efetuada porque tem a ver com a questão dos postos de transformação, que me parece a mim que são mais 300 e, portanto, que essa reposição será gradual. Digamos que ninguém se admire se tivermos, por exemplo, a luz ligada na freguesia da Bela e numa fase posterior a luz ligada na freguesia de Barbeita e por aí posteriormente. O que é certo é que estamos convencidos que depois da aprovação que foi feita na Câmara de Monção, que nós até final deste mês de novembro, princípio de dezembro mais tardar, que teremos, felizmente, para bem de Monção, da segurança dos monçanenses e também do seu bem-estar, teremos a reposição da iluminação na sua totalidade. Uma segunda situação também que já passou por estas primeiras reuniões ordinárias do Executivo monçanense foi a questão da Torre de Lapela. Eu, enquanto candidato à Câmara de Monção, passei também há algum tempo, durante a campanha, a falar de 3 ou 4 monumentos históricos que nós temos no Concelho de Monção e que eu considerava que não estavam efetivamente a ser aproveitados, que não estavam efetivamente a ser aproveitados na sua plenitude e também na parte que poderiam trazer em termos da visita de quem vem de fora, quem vem a Monção, a nível portanto, estamos a falar sempre aqui em termos de turismo, e porque não tínhamos dúvidas, quer se queira, quer não, que Lapela é uma freguesia, se calhar dentro do conjunto das 33, é
uma freguesia que é diferente de todas as outras, tem a sua tipicidade, é uma freguesia quase que urbana, chamarei-lhe assim, no bom termo da palavra, junto ao Rio Minho, com umas vistas magníficas, com uma população muito acolhedora, e tem ali efetivamente uma torre que era um anseio desta população, se calhar de há muitos anos. Como é que uma obra desta magnitude, como é que um monumento histórico também com esta abrangência, como é que não estava a ser aproveitado também em termos para fomentar também um bocadinho o turismo e também para dar ali mais alguma atratividade à freguesia de Lapela, que já ganhou muito também com a própria ecopista que já ali está feita, também com a sede do CCM de Monção, que também ali se encontra no que era a antiga paragem do comboio, que infelizmente já não existe em Monção. E nesse sentido, informar também que a Torre de Lapela foi um projeto, foi enviado para o CRAN, foi aprovado na última reunião ordinária de Câmara, mas também deixo aqui essa informação que para os lapelenses penso que é importante de dizer que mesmo que este projeto não fosse aprovado pelo CRAN, o compromisso de que esta obra vai avançar de qualquer forma. Nessa reunião de Câmara houve 2 projetos que avançaram para o CRAN, para tentarmos apoios comunitários de 85% para a estruturação destas obras. No caso da Torre de Lapela, será para a parte das escadarias interiores, que permitirá chegar ao seu topo para depois quem nos visita e nós próprios monçanenses, muitos de nós se calhar nunca lá entramos, poder usufruir dessas vistas magníficas que aí se encontram, mas dizer que, ao contrário da outra obra, a Torre de Lapela, que é uma obra orçada em 66 mil euros mais IVA, independentemente de vir ou não aprovada pelo CRAN, também deixar aqui essa referência, que esta obra foi uma deliberação da Câmara de Monção e dos 7 vereadores, que esta obra irá avançar de qualquer maneira. Obviamente que pelo bem-estar da saúde financeira também da nossa autarquia, seria bom que este apoio comunitário de 85% fosse aprovado e que fosse uma realidade dentro em breve. Dizer que, sendo aprovada ou não esta obra, nós estaremos a falar de uma obra que será para ir para o terreno em 2014, portanto já no decorrer do próximo ano, o que penso que são boas notícias para Monção e para, não só para os lampelenses, mas em si para todos os monçanenses. Falar-lhe também daqui que são propostas, porque também, digamos que o exercício de uma Câmara Municipal de Monção e daquilo que deve ser o zelar pelo bem-estar e pelo interesse também das suas populações, foi também durante a campanha eleitoral e durante os meses anteriores, porque eu repito que eu, enquanto candidato à Câmara de Monção e neste momento vereador da Câmara de Monção, eu não estive no terreno tão simplesmente estes últimos 15 dias antes das eleições, que regra já é aquela altura em que as pessoas se habituam mais a ver os candidatos à Câmara. Eu tive cuidado de muitos meses antes das eleições de já andar no terreno, de conhecer efetivamente a realidade do concelho de ponta a ponta, como eu costumo dizer, de Riba de Moura até Bedim, de conhecer as suas gentes, de conhecer as suas populações e, acima de tudo, de conhecer muitas vezes estas que são pequenas preocupações, mas são pequenas preocupações que, quando resolvemos, trazemos um bem-estar e sabemos que estamos a melhorar o bem-estar também dos nossos municípios. Eu penso que é isso que muitas vezes também deve ser a atividade do município e não só pensarmos em grandes obras megalómanas. Às vezes são nestas pequenas coisas, Francisco, que nos devemos preocupar. Não só, eu sei que muitas vezes é mais fácil e quando chegamos ao final do mandato de 4 anos olhar para trás e dizemos, bem, o que é que esta Câmara fez? Esta Câmara construiu o Cineteatro, esta Câmara fez uma obra no Parque das Caldas, fez isto e aquilo. Eu penso que governar não é só isto. Governar é chegarmos ao final e termos um conjunto muito vasto da população que está satisfeito com aquele trabalho que foi desenvolvido, e esse trabalho muitas vezes não deixamos a população satisfeita não só com essas grandes obras, mas é também com estas pequenas coisas que vamos propondo, que vamos apresentando e que vamos tentando melhorar. E esta situação das bolas de estacionamento tinha sido também uma preocupação nossa e foi-nos passada pelos comerciantes dali da zona, quem vai na Avenida das Caldas, também para situarmos aqui os nossos ouvintes, e como tal apresentámos essa proposta na segunda reunião de Câmara, em que nem sequer foi votação. Muito bem, a Câmara Municipal de Monção, nos 8 dias seguintes, tive já 2 ou 3 comerciantes que entraram em contacto comigo a agradecer e a dizer que, sim senhora, que a Câmara de Monção já estava a levar muito a sério a proposta do Partido Social Democrata e que já estava efetivamente a resolver a situação das bolas e estavam a ser retiradas. Eu, só para referir porque podem achar estranho este tema das bolas,
O tema que depois mais aqui para a frente também sobre o qual nos vamos cingir hoje, e também para deixar já essa informação aos nossos ouvintes, que será falarmos um bocadinho, também estamos em altura natalícia, sobre o comércio tradicional, a situação do comércio tradicional e o que pode ser feito por nós enquanto municípios e pela Câmara, qual a responsabilidade da Câmara e da Associação Comercial também em si, no estado atual do comércio tradicional, e o que fazer para retirar este estado. E neste sentido as bolas de estacionamento têm muita influência. Porquê? Porque ali era uma zona em que os comerciantes queixavam que havia muito poucos lugares de estacionamento. E porquê? Porque estas bolas de estacionamento, para quem conhece aquela avenida, entre cada 2 árvores retiravam um lugar. E outra coisa ainda pior que era raro o dia em que eu próprio me aconteceu isso. Tenho de dizer que estacionar o meu carro, que risquei o meu carro juntamente a uma porta. Porquê? Porque as bolas estavam colocadas numa posição muito baixa, o que, quando estamos a estacionar o carro, retirava a visibilidade das mesmas. Portanto, chega a um ponto de estacionamento em que deixámos de perceber a que distância estamos das bolas, e havia não só de comerciantes, mas também muitos utilizadores daqueles parques que se queixavam efetivamente dessa situação. Visto que se calhar o que esteve na base da colocação das bolas também já não existir, que era a relva que ali se encontrava, se calhar para termos ali uma zona mais bonita juntamente daquelas árvores, pensámos que não faria qualquer sentido estarem lá as bolas, e nesse sentido fizemos essa proposta e foi de bom grado aceito. Eu, relativamente ainda, Francisco, às reuniões da Câmara Municipal de Monção, eu tenho de deixar aqui uma referência. E a referência parte e também lançar também o desafio aos monçanenses, aqueles que têm oportunidades, têm a oportunidade de estar presentes, seja porque o seu horário de trabalho permite, outros infelizmente porque estão desempregados, de virem assistir a uma reunião de Câmara. De virem assistir a uma reunião de Câmara Municipal de Monção, que neste momento estão a ser efetuadas na Casa do Corro, de 15 em 15 dias, temos uma já na próxima segunda-feira, e estar presentes pelo seguinte, para verem que política, felizmente, já não é um bocado aquela ideia errada que nós temos de alguém que quer chegar ao poder e está lá pelo poder. Eu acho que esta reunião de Câmara tem demonstrado, para além de um respeito mútuo entre todos os vereadores da Câmara, tem sido mais um trabalho profícuo naquilo que queremos que seja, que venha a ser o futuro de Monção, e penso que é isso mesmo que deve ser. E deixo aqui esse desafio aos monçanenses, porque acho que é nesse órgão, tal como defendemos durante a campanha eleitoral, é aí que devem estar, para um ponto próprio que existe nas reuniões de Câmara, para quem não sabe, para os nossos ouvintes, que no final das reuniões, que há a intervenção do público, onde o público pode intervir, onde o público pode falar de temas que os preocupa, onde o público pode trazer situações que às vezes são desconhecidas de quem governa o município, e é isso mesmo, para isso mesmo que ali estamos. É para ouvir e para tentarmos resolver estes pequenos problemas que afetam todos, mas esses só os podemos resolver porque se nos derem conhecimentos deles. Porque nós sabemos que, por muito que eu, enquanto vereador da oposição do Partido Social Democrata, que ando e vou continuar a andar, porque não é por não ter ganho a Câmara de Monção que não vou continuar a estar no terreno aos fins de semana, sexta a domingo, quando posso durante a semana, continuar junto das populações, continuar junto das freguesias, a perceber aquilo que apoquenta às pessoas, e em todas as reuniões de Câmara Municipal de Monção apresentar propostas de melhoria das próprias populações. Mas peço a todos que apareçam, que quando têm situações que os preocupam, situações que os apoquenta, que não estejam aí na rua só a falar mal, mas que venham lá e que venham apresentar aquilo, dizer aquilo que têm a dizer, e depois, se não forem resolvidas essas situações, aí sim devemos dizer, estes senhores foram alertados para estas situações e nada fizeram, aí sim podemos e passamos a ter também, ou passamos a estar em posição de poder dizer, de poder criticar, digamos assim, porque expusemos as situações e elas não foram resolvidas. Eu acho que isso é que é o principal, e acho que é isso que pretendemos que as reuniões da Câmara Municipal de Monção passem a ser a partir de agora. E deixar também aqui uma referência a todos os municípios, que eu, enquanto candidato, que fui ex-candidato à Câmara Municipal de Monção e atual vereador da Câmara de Monção, juntamente com os meus vereadores, com a doutora Natália Rocha e com o doutor Engenheiro Garrido, temos pretensões de ter um gabinete na Câmara Municipal de Monção, onde iremos ter atendimento aos municípios todas as segundas-feiras. Estamos à espera da autorização da Câmara Municipal de Monção, já fizemos esse pedido por escrito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monção, estamos à espera que esse gabinete que nos seja facultado, e para depois aí podemos também, não só nas reuniões de Câmara, mas também aí, termos um gabinete das 9 até ao final do dia de porta aberta, para que todos
possam lá bater à porta e falar com o António Barbosa, com a doutora Natália Rocha, com o engenheiro Garrido, e falar também dessas situações que os apoquenta e falar daquilo que bem entenderem sobre Monção. É para isso que lá iremos estar e é para resolver os problemas dos monsanenses que estamos na Câmara, não só nós, mas também penso que o vereador também do CDS-PP e bem como quem nos está a governar. Francisco, eu, feita esta parte introdutória que eu penso que era importante deixar aqui estes esclarecimentos, porque muitas vezes as pessoas andam, comentam e falam e também sem saberem exatamente qual é a situação atual, e eu percebi isso deste primeiro mês pós eleições autárquicas, que as pessoas estão mal informadas, e portanto penso que era importante e nesse sentido ter feito este esclarecimento adicional. Penso que a curiosidade levou mais gente à primeira reunião do que à segunda. Talvez, provavelmente, aquela curiosidade de saber como é que a reunião da Câmara, que agora tem um figurino diferente do anterior, como é que iria correr, se as pessoas iam pegar, se não iam. Eu, por acaso, estive lá como profissionalmente e realmente fiquei, não foi surpreendido, mas fiquei contente da maneira como o órgão executivo se entendeu. Aliás, o Dr. António Barbosa falou aí na proposta da iluminação, que eu escutei também da parte do Dr. Abel Batista, e houve ali uma resposta imediata do engenheiro Augusto a dizer que já tinha agendado na semana a seguir para falar com as juntas de freguesia sobre a situação. Mas esta foi um pormenor. Há um relacionamento. E quando o Dr. António Barbosa diz que fala que a Câmara é socialista, deixe-me só dar a minha ideia. A Câmara é a Câmara de Monção. Neste momento a Câmara é formada por 3 partidos e ao fim e ao cabo, se não houver um consenso entre todos, seja obra, seja o que for, não vamos ter hipóteses de levar a Monção para a frente. Francisco, fico contente que tenha tocado nesse tema, porque é uma realidade. Perante o resultado eleitoral e perante, neste momento, termos 4 vereadores que não estão no poder, não é? São 4 vereadores da oposição, para que os ouvintes fiquem esclarecidos, se porventura o Partido Social Democrata, com 3 vereadores, e o CDS-PP decidissem, por acaso, no próximo orçamento que vai ser apresentado, dentro de dias, vamos começar a discutir a questão do orçamento para 2014. Se nós votarmos contra o orçamento, não há orçamento da Câmara Municipal de Monção. O que significa que nem sequer esse orçamento irá à Assembleia Municipal, como é normal, para ser votado e para a Câmara poder começar a funcionar normalmente. O que significaria que iremos ter uma Câmara em duodécimos. Não é esse o objetivo, nem coisa parecida, e penso que aquilo que Francisco disse, e muito bem, que é quem estiver presente nas reuniões de Câmara percebe que não há ali da parte tanto do vereador do CDS-PP como dos vereadores do Partido Social Democrata qualquer interesse em estar a boicotar aquilo que será o trabalho e aquilo que será a governação dos 3 vereadores que são do Partido Socialista, quer se queira, quer não. Agora, fez muito bem a frisar isso, e daí também eu na fase inicial ter referido que por isso muitas das competências hoje em dia das câmaras municipais de Monção, algumas são inerentes ao Presidente de Câmara, mas outras estão no órgão. E na primeira reunião de Câmara em que o Chico muito bem esteve presente, verificou que o Partido Social Democrata e o CDS-PP não passaram todas as competências relativamente a algumas matérias que considerámos importantes para o Presidente de Câmara, e deixámos essas competências no próprio órgão, porque parece-me que é essa a casa-mãe neste momento da democracia de Monção. A casa-mãe será sempre, obviamente, em última instância, a Assembleia Municipal, mas o que é certo é que se os temas não passarem pela Câmara Municipal, nunca chegarão à Assembleia Municipal. Portanto, penso que é muito importante todos os atores políticos destas reuniões ordinárias, que são os 7 vereadores, que tenham também essa consciência, e penso que têm tido essa consciência da importância que este órgão ganhou, e que estejamos lá todos, como bem disse, não estar preocupados porque a proposta foi apresentada pelo PSD, não estar preocupados pela proposta que foi apresentada por Socialista ou CDS-PP, mas estar preocupados que se a proposta é efetivamente importante e interessante para Monção e para os monsanenses. E penso que é mesmo isso. E como é óbvio, as eleições foi isso mesmo que os monsanenses quiseram dizer, quem estava no poder. Dizer que queriam que a Câmara fosse governada por 7 vereadores, e ao contrário do que foi nos últimos 16 anos, em que era governada aí sim por um partido que tinha uma maioria absolutíssima de 6 vereadores contra um do Partido Social Democrata. E como tal, é isso que o Partido Social Democrata tem feito, tem apresentado propostas, tem apresentado ideias, tem nos períodos antes da ordem do dia colocado um conjunto infindável de questões ao Presidente de Câmara e aos vereadores no sentido da atividade que está a ser desenvolvida, e de temas que nos são passados também por muitos dos nossos municípios, no sentido
de tentarmos também perceber e ter respostas a essas perguntas e também tentarmos dissipar as dúvidas de quem nos coloca essas questões e a nós próprios, enquanto vereadores, para podermos exercer de forma profícua a nossa atividade. E não há dúvida que o convite do Dr. António Barbosa para que os munícipes vão às reuniões de Câmara é porque, na verdade, é ali o local e é o órgão certo para que uma pessoa exponha, porque o Presidente da Câmara, o vereador da oposição, o outro vereador também do outro partido, não são obrigados a saber a realidade de alguns problemas que possam existir, não só a nível de obras, mas a nível geral da vida monsanense. É óbvio. E aquele é o local exato e é onde estão precisamente as pessoas certas para tentarem discutir e chegar a um consenso, a uma solução para o problema, seja ele qual for. Mas o Dr. Barbosa vai-me deixar só dar uma informação aos ouvintes que penso que vai estar de acordo, porque o programa já começou há algum tempo e este programa já vem há muitos anos aqui. Nós temos uma linha telefónica e eu creio que o doutor não se vai importar que continue em aberto. O objetivo do programa é mesmo esse, Francisco. Portanto, fico muito contente que os ouvintes que liguem, coloquem as suas questões, sem qualquer renitência, em qualquer tipo de pergunta sobre qualquer tipo de tema, porque é para isso que cá estamos e também para esclarecer as pessoas sobre tudo aquilo que elas acharem pertinente. É porque o número de telefone do expediente as pessoas conhecem-o bem, mas para este programa nós individualizamos o número e as pessoas podem estar a tentar ligar para o 653-908 e esse é o número do expediente e esse número não o utilizamos para este tipo de programa. Nós, se tem uma esferográfica, um lápis à mão, tome nota, é o 251 654 575 251 654 575. Esse sim é o número de telefone que está disponível então para o Dr. António Barbosa receber as vossas chamadas e no caso que saiba a resposta às prováveis perguntas que possa fazer, naturalmente irá fazê-lo. Claro, é óbvio, Francisco, é óbvio, e há aqui uma questão sempre importante que o Francisco referiu e muito bem, que é nós, enquanto vereadores da oposição, bem como quem também está na Câmara a exercer a sua atividade, é óbvio que ninguém conhece a 100% a realidade. Isto é impossível. Daí haver delegações de competências, daí de haver vereadores, o Presidente de Câmara delegar algumas das competências na vereadora do urbanismo, delegar algumas competências no vereador da ação sociocultural e os próprios vereadores também delegarem muitas das vezes algumas das competências nos próprios chefes de divisão, porque é impossível, e nós sabemos quem trabalha, e eu que sou da área fiscal, é impossível termos uma abrangência total daquilo que é a realidade, e eu costumo dizer que é preferível selecionarmos alguns temas onde podemos ser melhores e efetivamente tentarmos dessa forma resolvê-los. Pois bem, doutor, nós penso que recebemos uma chamada. Muito bom dia. Muito bom dia. Então, doutor António Barbosa. Muito bom dia. Estamos a falar com? João Gonçalves. Sr. João Gonçalves está-nos a falar de onde? Caminha. De Caminha. Faça favor. Ouvi dizer que ia abrir o Jumbo em Monção. Peço desculpa? Ia abrir o Jumbo. Há que abrir o Jumbo, sim. E eu gostava de ouvir o que o doutor António Barbosa pensa disso. Muito bem. Efetivamente eu tenho que dizer que não tenho conhecimento de qualquer superfície, de mais alguma superfície comercial de grande dimensão que vai abrir em Monção. O que é certo é que na última semana, com insistência, tem-se ouvido dizer que efetivamente queria abrir uma nova superfície comercial. Nós sabemos que muitas das vezes são boatos que se criam e que a partir daí rapidamente se espalham. Aquilo que eu lhe posso dizer sobre isso é que não tenho conhecimento, é realidade. Já era uma das questões que eu tinha preparada para amanhã, para segunda-feira, para a reunião, para o período antes da ordem do dia, para colocar à nossa Câmara Municipal de Monção e ao seu Presidente, Engenheiro Augusto, e para saber efetivamente se isso é uma realidade ou se não passa de um boato. Eu, se quer que lhe diga pessoalmente, espero que não passe de um boato, porque nós sabemos perfeitamente, e esse também é um dos temas que a seguir iremos abordar, que é a questão do comércio tradicional. Eu penso que já temos um conjunto muito vasto de grandes superfícies comerciais em Monção, mais do que suficientes, e mais uma superfície comercial. Eu penso que isso ia ser mais uma machadada no nosso comércio tradicional, que já se encontra, infelizmente, já muito debilitado nesta altura, mas de qualquer maneira não quero estar também a dar qualquer resposta de forma definitiva sem ter conhecimento por parte de quem está neste momento no poder, e até porque isso, a existir, teria de ser uma decisão já do anterior executivo, porque uma coisa é certa, nós tomamos posse há sensivelmente, há menos de um mês,
e até à data, pela Câmara Municipal de Monção e pelas reuniões ordinárias do Executivo, nenhum tema relacionado com novas superfícies comerciais passou. Portanto, eu tenho de partir do princípio que isso não seja verdade, até porque, caso contrário, a própria Câmara Municipal de Monção penso que nos teria informado também os partidos da oposição dessa possibilidade. Portanto, não tenho sobre esse tema, não quereria também nesta fase alargar-me muito mais. E obrigado pelo contacto também que nos fez e a pergunta que nos colocou. Está esclarecido, Sr. João? Sim, obrigado então. Obrigado, muito bom dia. Obrigado. E é assim, portanto, da maneira como este ouvinte ligou, identificou-se, que falou diretamente de caminho, é sinal de que este programa também está a ser ouvido fora das portas do Conselho Monsanense, como a doutora Francisco, eu aproveito, porque efetivamente, ainda bem que esta questão foi colocada, efetivamente tem-se ouvido nos últimos tempos muitas questões sobre este tema que me preocupam e que na segunda-feira, na reunião de Câmara Ordinária, será uma das questões, no período antes da ordem do dia, que eu irei colocar ao Presidente da Câmara Municipal de Monção, que se é verdade ou não, eu penso que não será verdade, porque senão, caso contrário, se calhar... Já teria estado... Eu penso que pelo menos teria sido informado. Isto não estamos a falar de um investimento qualquer, portanto eu penso que até da parte da Câmara Municipal de Monção já teria havido também essa informação. O Francisco, antes, deixa-me só para não me esquecer... relativamente à questão das reuniões de Câmara e das propostas, penso que, só também a título informativo, dizer que esta segunda-feira vai à votação na reunião de Câmara Municipal de Monção uma proposta que foi feita pelo Partido Social Democrata relativamente a uma auditoria às contas da Câmara Municipal de Monção. E deixar aqui só explicar o porquê dessa proposta. Neste momento, como muito bem o Francisco referiu, também dei-me ter puxado atrás também e ter ido buscar esta questão da auditoria. Como o Francisco bem referiu, neste momento a Câmara de Monção é governada, quer se queira, quer não, no próprio órgão. Ora, como é que o Partido Social Democrata, como é que eu pessoalmente, como é que a doutora Bel Batista, como é que a doutora Natália Rocha, o engenheiro João Garrido, irão votar conscientemente propostas, irão apresentar propostas alternativas ao Orçamento 2014, irão dizer aquilo que é a parte disponível para investimento e a parte que é necessária para pagamento em atraso, seja a fornecedores, seja dívida de médio e longo prazo. Eu, sem ter esta consciência efetiva, saber exatamente qual é a dívida da Câmara de Monção, e a dívida da Câmara de Monção, às vezes ao contrário do que se quer passar, a dívida de médio e longo prazo, obviamente que essa é reconhecida, essa não há grandes voltas a dar, porque essa carece de um conjunto em termos legais, de um conjunto de situações que essa está prevista, aparece nos próprios orçamentos municipais, quando são votados no orçamento para o ano seguinte. E esses dados aparecem nesses documentos. A mim o que me preocupa mais, eu sou muito franco, é a parte de curto prazo. Estamos a falar das dívidas a fornecedores. E eu, como não sei a situação real, penso que nem eu, nem ninguém, e inclusivamente ficamos a saber que, por exemplo, que o Cineteatro ainda não está pago na totalidade, ficamos a saber que o Parque das Caldas, que ainda não está pago na totalidade, também será. Também nesta forma de estar, de forma frontal, também deixar já aqui, não será segredo, que na segunda-feira este é um dos temas que nós também, antes da ordem do dia, iremos abordar a nossa Câmara Municipal de Monção, saber efetivamente qual é a dívida neste momento que ainda existe relativamente ao Cineteatro João Verde, que já foi inaugurado no dia 25 de Abril, falar da questão da dívida relacionada com o Parque das Caldas. E como é óbvio, eu não posso estar a votar, chegar a um orçamento municipal, apresentar propostas que custam dinheiro à Câmara de Monção sem saber qual é a dívida real. Eu preocupo muito mais nesta fase, e penso que nos deve preocupar a todos nós, na situação muito difícil em que o país se encontra, e as empresas de Monção não são diferentes das outras, preocupa muito mais saber se, efetivamente, se há dívida a estes pequenos fornecedores da nossa vila. E penso que nesta fase e num próximo orçamento, e daí a questão da auditoria ser muito importante, penso que será muito importante nós, enquanto responsáveis do município, pormos as contas do município em dia. Não a de médio e longo prazo, porque essa está devidamente cabimentada ao montante do próprio orçamento municipal, que é cabimentado e que é dirigido para pagamento anualmente dessas dívidas, e que neste momento já ultrapassa 1 milhão de euros, mas preocupa-me a outra que é a que depois ajuda a que
as pessoas estejam empregadas, sejam dívidas ao tal pequeno comércio tradicional. E eu penso que aí sim é importante injetarmos nesta fase de crise, injetarmos esse dinheiro na economia local, também como dando um sinal positivo também da parte da Câmara Municipal de Monção para esses agentes, de que também nós estamos preocupados com a saúde financeira e também com a saúde das próprias empresas. E nesse sentido decidimos apresentar essa proposta de auditoria, e para termos a consciência real daquilo que são as contas da nossa Câmara de Monção, e para que a partir daí possamos de forma consciente exercer a nossa oposição, entre aspas, porque eu não considero que estejamos a fazer oposição. Estamos sim todos a construir algo e a colaborar para que... Uma colaboração. Pode ser positiva ou negativa, dependendo naturalmente da opinião de cada um. Obviamente, Francisco, mas eu penso que tanto da parte de todos os intervenientes neste processo, eu penso que as propostas têm sido apresentadas, a forma como as questões são colocadas, eu penso que tudo isto tem sido encarado por parte de todos os intervenientes, tem sido encarado de forma positiva. Portanto, eu penso que assim irá continuar. Dr. António Barbosa falou há pouco no comércio tradicional, e parece-me que este ouvinte até veio um pouco ilustrar este assunto, porque na verdade eu iria dividir isto em duas situações. Não quer dizer que o Jumbo, se fosse colocado aqui, não iria empregar umas 50, 100 pessoas, não sei, provavelmente, ou até mais ou menos. Mas a realidade é que, em contrapartida, iria prejudicar, entre aspas, o comércio tradicional. Naturalmente que isto é um assunto que tem muito que se lhe diga, e naturalmente iria correr muita tinta, uns a favor e outros contra, como é lógico. Aqueles que precisam de empregado, ter emprego, optariam por, naturalmente, um posto de trabalho. Aqueles que já têm emprego optariam por lutar por um comércio tradicional, digo eu. Obviamente que sim, Francisco. Este tema, eu tenho de ser muito franco, este tema, quando fui convidado, após a nossa reivindicação, digamos assim, relativamente a esta questão destes programas de Rádio Valdeminho, e quando me foi colocada a possibilidade de vir cá hoje, eu não tive grandes dúvidas sobre o tema a escolher. E não tive grande dúvida pelo seguinte, Francisco, porque eu digamos que estou mais ligado a esta parte política há sensivelmente 2 anos, e esta foi uma área que desde a primeira hora me preocupou. E preocupa-me o comércio tradicional, também pelo comércio tradicional, mas pela envolvência com o comércio tradicional traz. E o comércio tradicional, a situação que chegou em Monção, não foi por um acaso. Isto tem uma envolvência muito alargada. Isto tem a ver com a questão da requalificação do casco urbano, que não foi feita. Deixámos as pessoas sair do casco urbano, perdeu-se vida na Vila de Monção. Deixámos, ao contrário do que tivemos no passado, da marca Monção, essa marca tão famosa em que, como eu dizia, e continuo sempre a dizer, que havia um jogo aqui do Desportivo de Monção no domingo, e isto era o fim do mundo de gente que vinha cá, mas não fosse porque aproveitava e para vir comer o nosso cabrito à moda de Monção, e mesmo gente que vinha não só para o futebol, mas que vinha de propósito aqui ao domingo, tal como infelizmente agora acontece em Ponte Lima, porque esse fluxo que existia, esse fluxo gastronómico que hoje em dia está em Ponte Lima, esse fluxo era nosso, e foi nosso naturalmente durante muitos anos. Foi perdido por um conjunto de fatores, e o importante agora é fazermos essa inversão. Deixou de haver dinamização também ao nível do comércio local. Há a parte que tem de passar a ser feita pela Câmara Municipal de Monção, há outra que também é incumbência também dos próprios comerciantes, e há aqui um papel também importante do próprio cidadão, que nós não nos podemos esquecer. Quando falamos de comércio tradicional, falamos de lojas. Chegar aqui ao casco urbano de Monção, não só esta parte dentro do casco histórico, mas também fora do casco histórico, porque o comércio tradicional está espalhado um bocadinho por toda a Vila de Monção, e não só pela Vila de Monção, também por muitas das nossas freguesias. E quando olhamos para o lado, eu penso que não há nenhum de nós, e o Francisco também terá algum amigo que ou tem uma loja no comércio tradicional, ou o Francisco tem um amigo que é funcionário numa loja no comércio tradicional, e eu penso que isso dependerá muito de nós. Porque se nós também não falamos muito do comércio tradicional e com o comércio tradicional que está a morrer, mas nós também temos um papel muito importante, que é o de comprar. E estamos agora, e daí eu ter escolhido o tema para o dia de hoje, não sei se cá voltarei eu ou o Partido Social Democrata até à época natalícia, e portanto aproveitar o tema, que é: nós temos de comprar o comércio tradicional. Nós não podemos queixar-nos que a nossa vila que está a morrer, que as nossas lojas estão a fechar, e depois estarmos na noite de Natal, e que é muito bonito, e chegar alguém à minha casa e vir-me com uma prenda com um saco do Corte Inglês.
É assim, eu sei que passear, eu também gosto muito de passear, e ainda há um mês atrás estive na Corunha a passar um fim de semana, e de onde ouvi exemplo do bem que é trabalhado o comércio tradicional naquela cidade espanhola, e em que num sábado à tarde, a partir das 5 da tarde, que é a hora em que as lojas abrem, aquelas ruas principais que vão ali, para quem conhece, da Praça Maria Pita, que é a praça principal ali da Corunha, e quem está ali naquelas variantes, naquelas ruas peatonais, sem trânsito, e ruas cheias de gente em que as pessoas vão comprar. Eu quero deixar aqui uma mensagem às pessoas, que é: o nosso comércio tradicional de Monção, e hoje em dia, se calhar se há uns anos atrás isso não acontecia, agora uma regra, estamos a falar de forma geral, os preços que são praticados no comércio tradicional em Monção são idênticos, porque são marcas conhecidas, a maior parte das vezes são marcas, são produtos que já vêm taxados, são produtos que quando chegam à loja do comerciante já vêm taxados das próprias marcas, portanto são produtos em que o preço é exatamente igual em Monção, ou em Valença, ou no Porto. Portanto, eu pergunto-me porque é que muitas vezes nós, em vez de ajudarmos o nosso conhecido que trabalha na loja A ou B ou C, em vez de ajudarmos o nosso conhecido que é comerciante, em vez de ajudarmos o nosso comércio que, para além do emprego, faz uma coisa que é muito importante, as pessoas às vezes esquecem disso, que é parte do dinheiro que é deixado aqui no comércio tradicional, depois reverte a favor da Câmara Municipal de Monção. Dinheiro esse que depois é reinvestido novamente na dinamização do comércio tradicional, na requalificação das nossas estradas, na requalificação do nosso casco urbano, de monumentos históricos, seja aquilo que for. É preciso não esquecer, Francisco, que emprego significa que parte da receita, parte do IRS pago por cada trabalhador que está empregado, é receita do município de Monção. 5% do IRS que o Francisco, todos os meses, de parte do seu IRS que o Francisco ao final do ano paga, em termos de impostos, 5% desse valor é a receita do município de Monção. Portanto, eu penso que temos todo o interesse em que o dinheiro não saia daqui de Monção e em que, podendo, obviamente, que alguns produtos, algumas coisas que hoje em dia ainda não se conseguem comprar em Monção, e aí, obviamente, que eu não critico, nem devemos criticar quem vai comprar fora. Se não há, temos de o comprar, temos de seguir a nossa vida. Ora, eu penso que nos produtos que existem na nossa terra, acho que devemos cá comprar, e nesta altura de Natal, deixo também aqui, e lanço também aqui o desafio a todos os monçanenses, para vamos dar também uma demonstração inequívoca de que estamos com o comércio tradicional, de que estamos com o emprego das pessoas que dependem do comércio tradicional e, acima de tudo, que estamos com a economia local de Monção, porque o comércio tradicional de Monção também é um bocadinho isso, é a parte da economia local do concelho, porque o dinheiro que é gasto na loja A, B, C ou D, o proprietário dessa loja e o funcionário que tem aí o seu emprego, depois também com o seu vencimento irão fazer compras também na loja C, D e Y, não interessa para o caso. Portanto, isto é criarmos aqui uma bola de neve, que é o dinheiro circular, mas circular aqui dentro da esfera do Concelho de Monção. E relativamente a isto, e por isso é que eu também escolhi aqui o tema do comércio tradicional, porque o comércio tradicional, Francisco, é muito abrangente. E estarmos a falar de comércio tradicional, falamos de um conjunto muito vasto de muitas coisas. E uma delas que me preocupa é a questão da requalificação do casco urbano da nossa vila de Monção. E requalificar o casco urbano não é tão somente fazermos obras e termos os edifícios bonitos. Requalificar é voltarmos a ter pessoas a viver em Monção. E, portanto, aquilo que iremos trabalhar em conjunto com quem está também neste momento no poder, com o Partido Socialista e com o CDS-PP, porque eu penso que todos nós temos de trabalhar esta área já, a este momento. Estamos a entrar no último quadro comunitário de apoio, que será 2014 a 2020, e será muito importante sabermos claramente quais são as nossas prioridades, sabermos claramente aquilo que queremos para podermos aproveitar da melhor forma estes fundos comunitários e aplicá-los onde eles fazem mais falta. E aqui, a requalificação do casco urbano. Eu penso que tem de ser feita uma coisa que nunca foi feita em Monção, Francisco, e os ouvintes que também que nos estão a ouvir, que é, eu penso que neste momento ninguém sabe em Monção, por exemplo, no nosso casco urbano, qual é a faixa etária de quem habita nessas habitações. Quantas pessoas habitam no nosso casco urbano? Eu, quando falo de casco urbano, recordo-me muitas vezes, e até porque não irei fazer publicidade gratuita, mas da minha infância, e de ir a uma cabeleireira que era ali em frente ao espaço município, ao edifício da Câmara Municipal de Monção, e essa zona antigamente era uma zona que tinha vida. Havia comércios, havia salões de cabeleireiros, havia alfaiates, havia pessoas a residir. E essa zona de Monção perdeu toda a vida. Aquela franja que vai da Caixa de Depósitos até ao Café Central, tudo que vai passa o par de trás, portanto, em direção ao edifício da Câmara Municipal de Monção, e que vai depois dar às traseiras do edifício da Santa Casa Misericórdia, onde está neste momento o edifício da Casa Misericórdia, o antigo hospital, e onde está, por exemplo, também o nosso arquivo municipal.
toda esta faixa está completamente esquecida. Está arranjada, alguma zona está arranjada, mas falta o principal. Falta conseguirmos levar para estas zonas, tal como já se faz em muitos sítios por o país fora e bem feito, e também no estrangeiro, de trazermos novamente o comércio para estas zonas, de trazermos novamente, se calhar, alguma restauração para estas zonas, não sei, terá de ser planeado. Penso que terá de haver aqui claramente uma aposta por parte desta governação atual, por parte dos 7 vereadores. Penso que entre todos nós que devemos discutir estas matérias e pensar rapidamente uma solução para isto. E uma coisa principal, nós precisamos de jovens a viver nesta zona, porque a juventude depois está todo o resto, porque existem situações, existem soluções a nível das requalificações do casco urbano e também nessa matéria a nível mundial. Existem, nós estivemos na altura da campanha a estudar essas soluções. Nós temos, por exemplo, eu sei que nós estamos numa altura muito complicada, os privados neste momento estarem preocupados em investir no que é o casco urbano, na requalificação do casco urbano, e quando não há dinheiro é complicado. E daí existirem soluções. Existem soluções de parcerias também entre a própria Câmara e esses privados, em que, por exemplo, depois arrendas, depois de requalificados os prédios, onde se dão algum tipo de isenções, seja a nível de IMI, seja a nível de isenções autárquicas, e onde haja também a participação da própria Câmara Municipal de Monção, e onde se pudesse fazer uma coisa que era importante, que era fazermos e conseguirmos a fixação dos jovens neste casco urbano através de valores de rendas muito condicionados. Isto significaria o quê? Significava que um jovem que ganha 1.000 euros, se calhar o custo de residir para o nosso casco urbano é igual a um jovem que gasta 2.000 euros. Isto é possível fazer. E como? Que é fazendo uma fixação, colocando o valor mínimo e o valor máximo de renda, e em que esse casal jovem que vai para aí viver, o que vai pagar é uma percentagem do seu rendimento. Ora, se os dois em conjunto ganham 1.000 euros, imaginemos que o valor mínimo da renda para aquela habitação estaria situado entre os 200 e os 500 euros. Ora, com uma percentagem, digamos, com um custo do arrendamento de 20% sobre o salário deste nosso casal jovem, significaria que o casal, nesta situação de um vencimento de 1.000 euros, iria pagar 200 euros por aquele arrendamento. Mas se ganhasse 2.000, já iria pagar 400. Naturalmente que isto tinha de ser balizado, dizer que o mínimo é 200 e o máximo são 500. Isto permitiria uma coisa muito importante e daria uma segurança também às famílias, entre as nossas novas famílias, que agora de jovens casais que casam, alguns que se juntam porque decidem que não querem casar, e daria-lhes uma segurança também para o futuro, que seria a seguinte, que era permitir que dentro destes mínimos, estes máximos, que o casal que anteriormente ganhava 2.000 euros, em que estava a pagar 20% do rendimento, portanto que estava a pagar 400 euros, mas que de repente um dos elementos do agregado fica desempregado, passa a haver rendimento só de 1.000 euros. Ora, essa renda automaticamente, e como ainda estava dentro daquele limite que se tinha criado, passaria a pagar 20% só dos 1.000 euros, pagaria a passar 200 euros. Isto conseguia criar aqui uma coisa que eu considero muito importante, que é a estabilidade. Que é eu, enquanto família, estando a constituir a minha família, saber que querem morar, porque eu próprio, que tenho um apartamento, que resido aqui no casco urbano, mas fora da zona histórica, eu próprio, tenho de ser franco, Francisco, eu gostaria, quem me dera a mim, poder ter uma habitação aqui no casco urbano de Monção e poder lá habitar, porque acho que é uma zona lindíssima e que infelizmente o que está é morto, mas precisa disto. E se nós conseguirmos fazer, e que tem de se começar, porque se não começarmos já, nunca vai ser feito. E quanto mais tarde, pior, porque depois poderá ser irrecuperável também esta situação. Os proprietários das habitações que neste momento estão desabitadas e algumas até degradadas, claro que teriam que ter uma palavra no meio desta confusão toda. Obviamente que sim, Francisco. Mas eu penso que isto não é confusão nenhuma, Francisco. Eu penso que temos de começar por algum lado, obviamente. Temos de limitar zonas para onde queremos. Temos, acima de tudo, de limitar uma coisa importante, que é, para além de dizer queremos começar a trabalhar esta zona, é aqui que queremos começar a colocar os jovens, queremos começar a arranjar aqui arrendamento a preços condicionados para os jovens vir para aqui habitar. E também, ao mesmo tempo, já à partida, de limitar, dizer assim, olha, nós nesta rua vamos querer, e isso o PDM consegue fazê-lo, quer dizer, nós nesta rua vamos querer ter só zona comercial, mas só a nível de, imaginemos, de vestuário. Noutra zona qualquer, queremos ter uma zona em que seja só ao nível da restauração, criar nichos, digamos assim, tal como existe em Espanha e noutros lados, também já de Portugal, muito bem feito, criar nichos para criarmos ali também algumas condições para quem nos visita e diga eu quero ir a Monção, porque sei que vou a Monção e ao sábado à noite tenho ali uma rua que até tem uns bares, tem umas coisas engraçadas, tem umas tapas, tem
Nós temos tanta coisa boa, Francisco. Temos o Alvarinho, temos produtos hortícolas. Nós temos uma vila muito ligada para a parte hortícola. Agora temos também, agora com esta cultura, com esta agricultura biológica, que a Câmara muito bem se associou também à agricultura biológica, que eu próprio sou consumidor dessa agricultura, que semanalmente me trazem em casa. Minha esposa vai buscar, neste caso, aquilo, digamos que é um cesto com vários produtos. Eu não escolho os produtos, são aqueles, são os da época. Eu penso que o cesto, penso que são 10 euros que custa, mas penso que é um bocadinho disto. Era uma forma também de criarmos zonas onde se pudessem escoar de forma digna aquilo que cá criamos e aquilo que de melhor fazemos. E eu penso que nós temos um produto, e essa é a base, eu não me canso de dizer isso, que é o Alvarinho, que penso que era uma forma de nós criarmos aqui um turismo de excelência também ligado a isto. Imaginemos entrar aqui numa rua histórica de Monção e onde tivéssemos uma zona só de restauração. Os produtores do Alvarinho, cada um com uma porta aberta. Os produtores lá representados, onde os próprios monsanenses, que isto depois também são hábitos de consumo, tal como existe em Espanha, que aí ao final de tarde de sábado, junto com um grupo de amigos, estou ali numa esplanada em que estou a beber um copo de Alvarinho, estou a provar um produto típico tradicional, seja um enchido, seja um presunto, seja aquilo que for. Eu penso que isto também era uma forma também de criarmos aqui. Penso que este nicho de mercado ainda não está, neste momento, dinamizado e aproveitado em nenhum concelho do Distrito de Viana do Castelo. Eu penso que também aqui poderíamos tentar ser inovadores, e penso que isso só depende de nós. Só depende de nós. É começar. É difícil, é. Os proprietários estão em situação económica difícil, estão. Mas é aqui que a Câmara de Monção tem de entrar, e é aqui que nós vamos ter que entrar rapidamente. Porque existem, seja a nível do próprio CREN, que aí vem, que podem ser aproveitados fundos para isto, seja a nível onde a Câmara pode também intervir, que é a nível das partes autárquicas, das isenções de taxas, de IMIs, por aí fora. Há aqui um conjunto de situações que pode ser, e existem outras. A própria Câmara de Monção pode criar uma linha, que é aqui que temos de ver isto. As pessoas não têm possibilidade de pagar. Podemos perfeitamente criar aqui uma linha em que a própria Câmara faz um empréstimo aos proprietários, com pagamento, obviamente, a X anos, uma linha, obviamente, que tem de ser uma linha com valor restrito, senão isto torna-se uma coisa completamente, se calhar, deixa de ser possível controlar, passa a ser incontrolável, mas uma linha com pacote anual de um determinado montante, em que começamos a atacar aquelas zonas que nós consideramos prioritárias, e também uma forma de ajudar os proprietários que neste momento não podem, mas que se calhar, se lhes fosse pedido esse esforço mensalmente, em vez de ser esse esforço automático, se calhar na requalificação da sua própria habitação, penso que eles próprios teriam interesse. E depois levanta-se aqui outra questão, é que o próprio proprietário, a partir dali um ano, passa a ter um rendimento, que é a renda que recebe do casal que vai para lá morar, que é a renda que recebe do comerciante, do proprietário que vai abrir uma loja de roupa, um restaurante, seja aquilo que for no baixo do prédio. Portanto, aquilo que estamos a fazer são duas coisas: requalificamos, voltamos a dar vida ao casco urbano, e ao mesmo tempo estamos a criar rendimento para aquele proprietário, e estamos a criar rendimento também para o município. Portanto, eu penso que há aqui uma envolvente que tem de ser trabalhada, e vai começar a ser trabalhada, porque nós próprios também iremos forçar nesse sentido. E como eu disse desde o início, sem estar preocupados que foi esta Câmara que fez, ou que foi A, B ou C, não interessa. Aquilo que é importante e aquilo que a mim me preocupa é Monção. Eu gosto muito da minha terra, tal como o Francisco, garantidamente, e aquilo que me interessa é que Monção volte a ser aquilo que era. E nesse sentido, o comércio tradicional, isto é só um dos pontos, temos aqui outros para discutir, mas o comércio tradicional depende disto. Nós, quando falamos de comércio tradicional, pensamos muitas vezes, mas como é que vamos voltar a pôr o comércio tradicional a funcionar? Como é que vamos meter pessoas dentro das lojas? Isso não é possível, obviamente que não, Francisco. O comércio tradicional, digamos que vai ter o feedback de tudo aquilo que, se calhar, das ações que forem feitas pelos próprios privados, das ações que forem feitas pela própria Câmara Municipal de Monção. E eu não tenho dúvidas nenhumas que, a partir daí, o próprio comércio tradicional irá ter o reflexo automático desta situação, porque há uma coisa que é certa: onde há mais gente, há mais probabilidade de consumo. Se não houver gente, não há compras. E eu, se andar no casco urbano de Monção, tal como ando hoje em dia, e ando no sábado de Monção, e sairmos daqui, vamos à vila e vemos isso, e não há gente. Eu já à tarde em Monção, posso lá passar a tarde toda que não vou ver gente. Vou ver meia dúzia de espanhóis que vêm mais ao domingo até do que ao sábado, nas nossas pastelarias, e dar uma voltinha pela vila. Mas o nosso comércio está fechado.
também é outra das questões, e que eu tinha também... A dinamização do próprio comerciante também tem que vir ao de cima. Mas o comerciante, Francisco, e aqui é importante, obviamente que sim, e o comerciante aqui também tem um papel muito importante, se calhar o mais importante de todos, mas há uma coisa que é certa: o próprio comerciante, se começar a perceber que há da parte da Câmara Municipal de Monção e da própria Associação Comercial, que há efetivamente um papel ativo também nesta ajuda para que isto possa melhorar, o próprio comércio tradicional vai começar a sentir necessidade também de se adaptar às novas circunstâncias. Portanto, eu penso que não podemos estar à espera de agora de estar aqui a sacar e dizer assim, não, a responsabilidade é do comerciante, ou é da Câmara, ou é da Associação Comercial, ou é de nós próprios enquanto consumidores. Eu penso que aqui o importante é a Câmara, que tem essa responsabilidade extra, até porque tem um orçamento para isso, a Câmara dar já o passo inicial, que é, vamos começar para um lado. Isto não é uma coisa, ninguém esteja à espera que isto é uma situação que se resolve num em 2 anos. Agora, também é uma coisa que eu tenho a certeza. Se calhar o mais difícil é este primeiro passo. Porque os próprios privados, ao começarem a ver que a coisa está a andar, os próprios privados depois irão também eles próprios dar o passo e eles também começarem, se calhar por iniciativa própria, a avançarem e a investirem. E, portanto, não podemos estar mais à espera. Acho que é esta altura de claramente começarmos com este investimento também nesta requalificação e feita desta forma, também em termos de, digamos que em termos de estruturação daquilo que é o casco habitacional de Monção, que é pegarmos e tirarmos novamente, porque a mim faz um bocado de confusão ver as pessoas com tanta casa bonita, com tanta, aqui no nosso casco urbano, e ver a minha geração toda a viver em caixotes espalhados um bocadinho por fora do casco urbano de Monção. Se me dissessem, o casco urbano está completamente cheio e não há habitação, portanto não há outra hipótese, obviamente, é por isso que existe a construção, e os construtores também precisam de ganhar a sua vida e de vender as suas casas, e que também são agentes dinamizadores da economia local, mas não está. Nós ainda não temos preenchido o primeiro requisito para ter avançado para o segundo. Eu acho que isto não foi o mal de Monção, foi o mal também um bocado da nossa sociedade, e também, se calhar, um dos motivos que infelizmente levou à crise em que nos encontramos neste momento. E aqui quero referir uma coisa que é importante, Francisco, que é esta dinamização. Eu falei na parte mais da requalificação, mas há aqui uma parte de dinamização que também é muito importante. Nós temos uma coisa em Monção que é característica nossa, que não é muito fácil encontrar no distrito, na quantidade e com a qualidade que nós temos, que são as nossas associações. Nós temos um capital que já cá está. Portanto, não é preciso inventar nada. Nós temos cerca de 60 associações no concelho de Monção. Por que não, que é isso como tenho sempre defendido, por que não utilizar estas associações, por exemplo, agora que estamos a chegar à altura do Natal, e para dar vida às nossas ruas tradicionais? Ter os grupos de cantares, ter os nossos festivais folclóricos, ter os nossos grupos de teatro, sei lá bem, há aqui um conjunto infindável de associações que recebem subsídios, que prestam já um serviço notável ao nosso município e a nós, enquanto monsanenses, e divulgam o nosso nome por esse mundo fora, mas penso que também é a altura de utilizar, se calhar utilizar o termo é abusivo, mas pedir a colaboração também das nossas associações, que felizmente, e a nossa Câmara Municipal sabe que é verdade, estão sempre disponíveis, sempre que lhes é pedida a colaboração, pedir a colaboração de todas estas associações, e vamos agora, no mês de dezembro, aos fins de semana, criar animação nas ruas de Monção, no nosso casco urbano, criar se calhar também algum chamamento, porque os próprios espanhóis estão aí, os próprios espanhóis começarem a perceber que em Monção, ao sábado e ao domingo, temos animação de rua. E eles vêm, os espanhóis vêm, porque os espanhóis vêm atrás disso, e não é só os espanhóis atrás disso, vem gente de Melgaço, vem gente dos Arcos de Valdevez, de Valência, de Viana e de outros lados. O que temos de começar a criar é criar algo em Monção diferente, para que quem está fora saiba, eu posso ir a Monção passar um fim de semana que sei que vou ter o que fazer. Vou ter roteiros para visitar, roteiros gastronómicos, roteiros para visitar as nossas adegas, roteiros, sei que tenho animação de rua, sei que tenho restauração aberta e com qualidade para me servir, seja ao sábado à noite ou ao domingo, também é outra das coisas que me preocupa e que também tem aqui alguma influência também nesta questão do comércio tradicional, que é ao chegarmos a Monção e não termos, num sábado, por exemplo, e não é fácil comer um cabrito à moda de Monção se não for por marcação, e o Francisco sabe também como é verdade. E eu penso que é isto que aqui a Câmara também pode ter um papel ativo, criarmos um programa, divulgarmos um programa lá fora, no Porto, em Viana, mais nesta zona, até em Espanha, porque também não podemos continuar de costas voltadas aqui para o Rio Minho e para a Galiza, e fazer um programa em que quem vem de fora sabe que
por um determinado valor, isto tinha sido feito obviamente em coordenação com a parte gastronómica, com a parte da hotelaria, em que quem vem dormir a Monção, por exemplo, num pacote de 60 euros, tem incluído uma dormida no complexo do hotel XYZ, não interessa, mas naquele preço que pagou 100 ou 165 euros, tem incluído o almoço domingo no restaurante X para 2 pessoas, em que são obrigados a consumir, para ter direito àquela refeição, mas são obrigados a consumir, por exemplo, um produto típico de Monção, neste caso, o alvarinho. Portanto, eu penso que isto são coisas que são trabalhadas, não custam dinheiro. Custam trabalho, custam se calhar alguns cabelos brancos, mas também quem se mete nestas lidas autárquicas e quem se mete nesta questão política, já sabe pouco bem. E a minha esposa, que me perdoa, mas ela sabe o que tem passado comigo nos 2 últimos anos. Eu gosto disto, obviamente que sim, gosto, porque acho que temos todos nós de deixar de estar preocupados com cores políticas e partidárias e estar preocupados, isso sim, em trabalhar para a Monção. Eu penso que isso é o mais importante, e não estar agora preocupado porque não ganhei a Câmara de Monção e agora durante 4 anos vou tentar estar aqui e não ajudar nada, que é para ver se eles não fazem nada e para ver se eu sou Presidente de Câmara daqui a 4 anos. Não, esse não é o objetivo, obviamente que não. O objetivo aqui é isto, é nós enquanto oposição estarmos disponíveis para nos sentarmos, para trabalharmos. Eu penso que a Câmara também, que tem demonstrado nestes tempos iniciais, que me parece que com uma abertura para ouvir aquilo que nós temos para dizer, também para registrar as nossas propostas e para todos em conjunto também podermos fazer esta dinamização que muita falta faz também no nosso concelho. E obviamente fica aqui uma coisa importante, que é os próprios comerciantes. Os nossos comerciantes. E os nossos comerciantes também têm de se mentalizar 2 coisas. E eu entendo que não é fácil isto porque é estarmos a pedir um esforço ao comerciante quando aquilo que é o ambiente geral é de diminuição de consumo, é de menos gente entrar nas lojas, portanto é difícil, mas o comerciante, e eu percebo que precisará e necessitará deste sinal também da Câmara Municipal de Monção, o comerciante também tem de começar, se calhar, não todo, porque nós já temos uma grande parte se calhar de comércio tradicional que está modernizado, que está de acordo com aquilo que já são se calhar as exigências do próprio consumidor. Temos alguns que ainda não, por decorrências, como eu disse, por causa da questão da crise, porque se calhar financeiramente não tem receitas para que possam melhorar o seu comércio, e portanto eu sei que isto é um ciclo vicioso e muito complicado. Mas o próprio comerciante, e tendo este primeiro sinal da Câmara, tem de dar também esse sinal cá para fora. E esse sinal passa, muitas das vezes, não só pelos produtos que vendemos, não só pela loja em si, por uma loja muito bem arranjada, mas por uma coisa muito importante também, que às vezes que é pela simpatia. Um comércio passa por 3, 4 coisas essenciais. Um consumidor hoje em dia, e perante os tempos de crise e perante a concorrência que tem, o consumidor, quando vai a um comércio tradicional, procura um conjunto de situações distintas, como sejam o produto, se o preço é possível, a loja em si se é agradável, mas também a questão da simpatia. O atendimento é muito importante, e eu penso que aqui os nossos comerciantes, todos eles, devem ter um cuidado. Eu penso que uma grande maioria deles já têm essa consciência, que é o sabermos receber. Nós sabemos que 99% dos clientes que entram numa loja, a maior parte das vezes não compram. Isto eu sei que é difícil para eles e para um comerciante que está no comércio, mas é mesmo assim. Mas o que é certo é que mesmo que aquele cliente que não compre, mas se eu enquanto comerciante se fui simpático com aquela pessoa um dia que precise de um produto qualquer que ele viu, que até tenha achado, volta lá. E penso que aqui também o nosso comerciante terá de ter este papel. E depois a questão, obviamente, da requalificação de algumas das nossas lojas no casco urbano, que é essencial e urge, penso que sim. E eu penso que aqui também poderá, e existem programas para que as lojas se possam requalificar, para que as lojas se possam modernizar. Portanto, eu penso que os nossos comerciantes têm também de, se precisam de ajuda, devem pedir lá a quem de direito, e quem de direito é a própria Associação Comercial e a Câmara Municipal de Monção. Devem pedir ajuda, devem pedir informações e dizer, olha, eu tenho a minha loja, tenho 20, 30, 40 anos, mas gostava de dar uma volta nisto e queria saber quais são as possibilidades que tenho a nível de fundos comunitários, a nível de apoio dos PROCONs, seja do que for, dos programas, dos variedíssimos programas que existem no mercado, saber o que é que podem fazer também para melhorar e também para, digamos, colaborar neste esforço que tem de ser coletivo pelo bem de Monção. Mas Chico, deixe-me dizer-lhe também outra coisa. A nossa Associação Comercial também tem de ter aqui, obviamente, um papel ativo.
e também vai ser chamado, obviamente, a colaborar. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, uma decisão, e temos tido, não só em Monção, mas nos outros concelhos espalhados um bocadinho por todo o país, que foi da redução ou quase eliminação da iluminação de Natal. Eu sou contra. E também será um dos temas que na próxima reunião de Câmara, e os ouvintes que quiserem estar presentes também para poderem assistirem, será uma das situações que iremos colocar também à nossa Câmara Municipal de Monção, e eu penso que não nos levantarão qualquer problema quanto a isso, porque num comércio que já está moribundo, numa vila de Monção que já por si a altura em si é uma altura mais fria, de chuva, à noite as vilas ficam mais, ficam desertas, com chuva ficam frias, ficam tristes. Eu penso que numa altura de Natal, da forma como as coisas estão, e retirarmos completamente a iluminação do Natal, tal como tem sido feito, não só aqui em todo lado, e isto não é nenhuma crítica, na parte que estamos a falar, sempre na parte positiva, eu penso que é um erro. Eu penso que nós, dentro naturalmente de limites razoáveis, eu penso que nós temos de voltar a dar uma iluminação de Natal condigna a Monção na altura de Natal. Porque aquilo que aconteceu em Monção o ano passado no Natal, eu considero que foi triste enquanto cidadão, enquanto morador, porque andava-se em Monção e ninguém dava por ela sequer que estávamos em altura de Natal. E isto também não é uma grande ajuda para quem tem uma porta aberta, até porque nós sabemos que muitas das vezes quem visita as terras nessa altura gosta de chegar a uma terra e até vai porque sabe que tem uma iluminação diferente daquilo que é habitual nas outras terras, e vem para ver, e vem passear ao domingo ao final do dia, até porque nós sabemos que a partir das 5h30 da tarde à noite já podemos também aproveitar e ver essa iluminação. Eu penso que devemos, dentro das limitações financeiras que existem, nós sabemos que existem, mas que devemos e vamos nos bater para que este ano a iluminação do Natal em Monção não que volte àquilo que foi há 10 anos atrás, porque isso obviamente nós sabemos que era estarmos a ser, se calhar, pouco transparentes e pouco corretos. Mas temos de efetivamente ter uma iluminação do Natal que também nesta altura do Natal e com o espírito natalício, que se calhar ainda mais importância tem nos tempos de crise em que estamos, que também aqui a Câmara possa contribuir, e vamos com certeza contribuir para que todos nós tenhamos o Natal um bocadinho mais animado e com a vila mais iluminado. Eu diria que sim, eu diria um bocadinho isso. Chico, isto aqui, comércio tradicional, eu tenho aqui um conjunto enormíssimo de coisas que podemos falar. Tinha também aqui um apontamento sobre a questão do que poderia trazer para Monção o IPVC, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Nós temos, neste momento, uma escola superior em Valença, que é um polo também do IPVC. Temos ligado à área do desporto em Melgaço. Temos também alguns cursos nos Arcos de Valdevez. Temos em Ponte Lima. Eu olho e digo em Monção. Uma das discussões que tem havido à volta do IPVC, e nós o ano passado tivemos o cuidado de trazer cá o responsável máximo do IPVC, o Rui Teixeira, e fizemos uma conferência até ali na Casa do Corro sobre o tema. O tema até era, penso que era empreendedorismo. Empreendedorismo por causa agora das questões de crise, do emprego jovem. E na altura uma das coisas que foi abordadas foi exatamente essa, e era saber até que ponto é que o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, até que ponto é que poderia ter um papel ativo também aqui. E eu chamei o tema aqui porque isto parece que não está interligado, mas vai sempre dar tudo ao mesmo, porque o IPVC, dentro de cursos, de variados cursos que ministra, e pode também candidatar-se a outros, aquilo e principalmente a atividade que o IPVC tem de ter no distrito, na minha opinião, e penso que na opinião de qualquer cidadão, é de ter cursos que se enquadram naquilo que é a realidade envolvente. Ora, eu não vou em Monção ou em Viana do Castelo ter um IPVC a dar cursos, cursos ligados a aeromodelismo, outra coisa qualquer, de coisas que não se enquadram minimamente digamos que na raiz cultural da própria cidade, ou em Monção termos um curso, conseguirmos trazer para cá o IPVC e termos aqui um curso ligado a desporto. Quer dizer, penso que não faz sentido. E essa foi uma das discussões que houve efetivamente nesse seminário que fizemos na Casa do Corro, e na discussão de alguns temas sobre estas matérias, que era até que ponto é que o IPVC estava dimensionado para aquilo que eram as necessidades do distrito.
Eu penso que claramente o IPVC, foi também essa mensagem que deixei na altura, que o IPVC tem de se preocupar cada vez mais em ministrar cursos que se enquadrem nas necessidades reais do Distrito de Viana do Castelo e naquilo que é a empregabilidade neste distrito. Eu não estou preocupado em formar um jovem aqui, é um bocado a mesma coisa que estamos a defender e que eu fui um dos críticos disso, quando infelizmente o partido da minha cor veio dizer que os nossos jovens têm de emigrar. Quer dizer, isso foi uma frase infeliz, muito infeliz de quem a disse, foi do Primeiro-Ministro, e que aqui não podemos defender uma coisa diferente, que é estarmos a formar pessoas agora aqui, em Viana, nós sabemos com alguns subsídios que existem, que são dados por alguns municípios e por aí fora, e estarmos aqui a ter uma atividade exercida por esse Instituto Politécnico e que, entretanto, esse Instituto forma pessoas que depois vão trabalhar para Lisboa ou para a Espanha, para outro lado qualquer. Eu penso que, em último caso, em última instância, obviamente, que o jovem não tendo, efetivamente, não tendo emprego cá, não terá outra hipótese. Mas, se nós sabemos, por exemplo, que em Monção, que a área predominante, que a área agrícola, então, por que não termos também, e penso que também terá de ser, e vai ser, não tenhamos dúvidas nenhumas, se calhar não agora até final do ano, mas já para início do ano, de tentarmos fortemente, junto do IPVC, de futuro, porque penso que Monção tem uma coisa que poucos concelhos têm no distrito. Monção é um concelho que ainda é muito populoso, é um dos concelhos do distrito de Viana do Castelo que menos população perdeu nos últimos 10 anos, pelo censo, a recuperação do censo de 2001 para 2011, nós perdemos 2,3% da população, penso eu. Penso que ao nosso nível, só mesmo Viana do Castelo, mas por um efeito que é óbvio, que foi mesmo que aconteceu à Vila de Monção, parte urbana, que é as pessoas saírem das zonas limítrofes de Viana do Castelo e vêm viver para a cidade. E tal como aconteceu aqui em Monção com o casco urbano, a população de Riba de Moro diminuiu, não só pelo fator, infelizmente, mortalidade ou imigração, mas também por esse fator demográfico de que a pessoa que vive em Riba de Moro ou numa freguesia qualquer acha que está longe aqui de Monção e trabalha cá e comprou um apartamento em Monção. Mas o que é certo é que nós não sofremos tão fortemente como a maior parte dos concelhos no distrito desse fenómeno demográfico. E como tal, nós temos a base para claramente, penso eu, para poder bater os pés junto do Instituto Politécnico e para conseguirmos definitivamente uma dependência do Instituto Politécnico aqui em Monção. E obviamente, e na minha opinião, que terão de ser cursos relacionados com a parte vinícola, com a parte vitivinícola, com a parte do vinho, não sei, ligado à parte florestal, isso teria de se ver, mas penso que era também um passo muito importante para isto que estamos a falar. Eu penso que, não tenho a certeza, se estamos a falar de uma abertura de cursos, de cursos superiores, que numa fase inicial, obviamente, terá só um ano, mas dentro de 3, 4 anos a abrir no curso, temos alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, quer dizer, estamos aqui a falar numa franja de pessoas que não sendo de cá, que até vindo de Valença, dos Arcos, ou de não sei, de mais longe ligeiramente, se quiserem vir fazer estes cursos, são pessoas que vão ter que arrendar casa em Monção, são pessoas que vão viver e que vão comprar no nosso comércio tradicional, são pessoas que vêm trazer riqueza à Monção. Portanto, penso que nesse sentido também terá de ser uma das funções obrigatórias neste exercício de 4 anos, o de conseguirmos, de fazermos pressão, de andarmos em cima, e penso que temos todas as condições para poder pressionar o Instituto Politécnico, no bom sentido, sempre, obviamente, no sentido também de colaboração, no sentido também de aproveitamento do know-how que temos aqui no nosso concelho, a nível de muitos enólogos reconhecidos, e um deles até foi candidato à Assembleia Municipal por outro partido. Temos também, que foi nosso candidato à Câmara, que foi candidato comigo à Câmara Municipal de Monção, que também é engenheiro, engenheiro da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, e também exerce a sua atividade enquanto enólogo, ligado aqui a várias entidades aqui no Concelho de Monção. São pessoas como outros que existem em vários, são pessoas com experiência na área, são pessoas que são reconhecidas, e penso que deve ser aproveitado esse know-how, esse conhecimento que já temos de muitos anos de produção agrícola, para também podermos transferir isso para uma parte universitária e também para podermos aqui formar pessoas nessas áreas. Isso teria de ser uma situação a estudar, mas eu penso que se houver vontade da Câmara de Monção, se houver também aqui, pretende haver alguma colaboração também a nível financeiro, a nível das próprias infraestruturas por parte da Câmara, eu penso que era também aqui Francisco, se calhar aqui uma machadada importante que dávamos também, e mais uma reviravolta naquilo que é Monção e naquilo que é a forma de vermos Monção. Eu, acima de tudo, queria deixar nesta altura do ano em que estamos, deixar aqui uma mensagem aqui à população em geral, de que temos de nos preocupar todos mais com Monção.
eu acho que eu muitas das vezes, e mesmo quando estou, Francisco, em jantares de amigos, em reuniões de amigos, em convívios com conhecidos, e vejo, as pessoas gostam de Monção. Porque há uma coisa que é certa, eu tirei o meu curso, os meus cursos universitários no Porto, bem como a maioria de uma grande parte das pessoas daqui do nosso concelho, e Monção tem uma coisa que poucos concelhos, se calhar do distrito, têm, já não falo no resto do país, mas eu tinha gente espalhada de transmontanos, gente de outros lados, que é o monsanense, quando vai estudar para fora, chega à sexta-feira, até já chega à meia da semana, já está à vontade que seja sexta para pegar no carro, ou de comboio ou de autocarro, seja como for, e vir para Monção. E isso é uma coisa que nós que andamos na faculdade no Porto, eu e muita mais gente de Monção, e nós falámos muito nisso, isso é uma coisa que é transversal a todos. Os jovens de Monção gostam de voltar para Monção ao fim de semana. E uma grande maioria dos jovens de Monção gostavam de cá ficar. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se criarmos estas condições a nível do município para que estes jovens cá fiquem, eles querem cá ficar. Porque Monção tem uma coisa que também ajuda a que nós voltemos possivelmente, que é, sempre teve, já dos tempos do Francisco e do meu pai, Monção sempre foi, se calhar a nível do distrito, a vila com maior ambiente noturno. Esta é uma realidade. Que também, quer se queira, quer não, Caiu, mas pouco. No entanto, continua a haver muito movimento em termos de noite. Continua e tem de ser, ao contrário do que ouço muita gente aí a dizer, tem de ser acarinhado. Porque o comércio, eu também considero isso também é um comércio, como outro qualquer, uma atividade. Essa atividade gera rendimento. Essa atividade gera emprego. E essa atividade faz uma coisa que nós temos também de fazer com tudo o resto que eu estive a falar, que essa atividade consegue trazer gente de fora. Convida. Nós ao sábado à noite temos em Monção gente de Melgaço, gente dos Arcos, temos gente de Valença e temos gente de outros destinos mais longínquos. E, portanto, não devemos estar sempre a ter, como ouço muita gente a falar, a tirar pedras ao comércio, a esse tipo de negócio, porque é um tipo de negócio, de atividade noturna. Devemos se calhar repensá-la, o que é diferente. Repensar as zonas onde ela se exerce, repensar os horários. Eu ouvi muitas críticas por causa do comércio da noite, do horário passar para as 4 da manhã. Eu não vejo porquê. Se gera rendimento, se é uma atividade que gera rendimento, por que não dar-lhes o horário mais alargado que a lei lhe permite? Agora, o que se calhar tem de ser feito, eu aí também estou de acordo com muitos dos habitantes das zonas que são incomodados por esses bares noturnos, é que se calhar nós temos de, e daí a tal requalificação também ser importante, sabermos definir exatamente quais são as zonas onde queremos ter bares, definir exatamente quais são as zonas onde queremos ter restauração, onde queremos ter outro tipo de comércio, porque se nós fizéssemos isso, a lei até permite que a noite vá até mais tarde. A lei diz claramente que quando estamos a falar de bares noturnos, se for em zonas não habitacionais, portanto que não incomodam vizinhos, que isto, aquilo, aquilo outro, os bares da noite até podem funcionar até às 6 da manhã. Portanto, aqui o que tem de haver claramente é prioridades, é nós sabermos aquilo que queremos e para onde queremos ir. E se nós sabemos que esse é um negócio que gera rendimento e que gera riqueza em Monção, por que não apoiá-lo? E também, juntamente com eles, tentarmos arranjar soluções para que estejam satisfeitos eles e para que estejam satisfeitos também os moradores, porque também depois aqui entraríamos aqui num conflito, que é dizer, então se nós estamos a falar em requalificar o casco urbano, em trazer novamente gente para Monção, viver no casco urbano, e agora ao mesmo tempo estamos a falar de noite e ter bar, isso é possível e existem cidades e muitos casos, muitos bons exemplos desses espalhados um bocadinho pelo país todo, e penso que devemos aproveitarmos e que devemos... Teria que se dividir, de maneira que não se... Até porque isso do ruído, eu tive o privilégio de ter nascido onde atualmente é os serviços técnicos do município monsanense, ali a casa chamada a Casa do Loreto. Eu nasci ali, vivi ali durante 25 anos aproximadamente. Também me nasceu a minha filha ali, porque nasci em casa e a minha filha também nasceu em casa. Curiosamente foi o mesmo médico, o falecido Dr. Pinho, que assistiu. Mas ali aquela zona era uma zona de muito barulho. Nós tínhamos o ensaio da banda mesmo por baixo, no resto de chão. Gente, aquilo foi tudo uma questão de hábito, porque acabávamos por adormecer com o som da música. Quando chegava à festa da Senhora das Dores, imagine, o centro da vila é um movimento intenso, é um barulho enorme, até altas horas da madrugada.
E eu vivia ali, o meu pai morreu com 82 anos e morreu ali. E assistia-se àquilo tudo. Não quer dizer que não perturba. Claro. Há certas coisas que perturba. Mas se nós pensarmos que aquela perturbação nos vai dar lucro noutro sentido, por que não? Também estamos a falar de uma perturbação que é sempre, estamos a falar que não é diária, não é? Estamos a falar de uma perturbação que, regra já ao sábado é pior, no domingo também não é dia de trabalho. Mas eu também entendo o ponto de vista, é muito bem o que o Francisco está a dizer, também entendo o ponto de vista de quem está do outro lado. Porque eu, se calhar, se residisse aí e num domingo e num sábado à noite, com uma filha como eu tenho, que vai fazer um ano dentro de dias, em que tive uma grande dificuldade em que ela adormecesse e depois me acorda às 3 ou 4 da manhã por causa do barulho de uma discoteca ou de um bar, eu sei que é complicado. Portanto, penso que aqui também tem de haver, eu acho que tem de haver aqui uma cedência de parte a parte, mas tem de haver claramente, e isso é que é importante, tem de haver a consciencialização por parte das pessoas, que também esse é um fator económico e um fator de dinamização da economia local e, portanto, também esse tem de ser acarinhado. E, portanto, temos de arranjar soluções, entre todos discutir, juntamente com os habitantes daquelas zonas circundantes, juntamente com os próprios donos e proprietários destes estabelecimentos, entre todos também ter esta consciência, ter esta abertura para percebermos e ter também o cuidado de tentarmos minimizar aquilo que é o incomodar de uns, estar alguém a incomodar alguém. E a Câmara, no sentido de ter o papel apaziguador, quase que o papel aqui de árbitro, e tentar também arranjar formas de minimizar isto, e a forma de o fazer foi como eu já referi anteriormente, que é o de começarmos a ter, e isto é uma coisa que vai demorar alguns anos, também é preciso que as pessoas tenham consciência disso, mas criarmos zonas específicas para tudo. E ao termos as coisas concentradas, tal como a Espanha existe, e eu acho que a Espanha é um bom exemplo nesse sentido, portanto acho que o devemos aproveitar, que é termos zona, eu chegar para sair à noite, ter uma zona concentrada de bares, ter uma zona concentrada de restauração, ter uma zona concentrada de comércio. Eu penso que isso é bom para toda a gente, porque quem está ali, como não se tem deslocado de carro, acaba por estar, vai ver um ambiente de uns lados para os outros e acaba por entrar em todo lado, consome em todo lado, e depois há uma questão de leal concorrência que tem de ser, que é aquilo que existe no mercado de negócio, como em qualquer negócio, e isso, quem tem, como diria alguém, quem tem unhas, toca a guitarra, e portanto penso que isso aí já parte depois, já não mais destes agentes que podem também ser dinamizadores, como é a Câmara ou uma associação comercial, mas já partirá mais também dos próprios proprietários e das próprias pessoas que estão também ligadas a este ramo da noite, porque é um negócio como outro qualquer e que eu respeito, tenho de respeitar, porque também são agentes dinamizadores do comércio, da economia local. Francisco, eu queria deixar também aqui, que estamos quase em fase terminal, deixar aqui esta referência que de futuro, desta vez não foi feita dessa forma, de futuro também teremos por objetivo, quando voltarmos a este programa, dentro de determinados temas que quisermos discutir, trazer sempre pessoas ligadas a esse ramo. No caso de hoje eu podia ter perfeitamente trazido um comerciante de Monção, só não o fiz porque foi efetivamente um bocadinho em cima da hora, e pareceria também, não seria de bom tom eu estar ontem a 24 horas e estar a bater à porta de um comerciante qualquer e estar a pedir-lhe para vir comigo um programa deste género, mas deixar referência também a essas pessoas todas, que a Câmara de Monção está preocupado com eles, não só em último fim por eles, mas também por Monção, porque ao estarmos a ajudar o comércio tradicional, vamos estar garantidamente a ajudar Monção e os monçanenses. E só em tom final dizer o seguinte: eu vi um bom exemplo, Francisco, daquilo que é feito uma pequena coisa, mas de como se consegue com pequenas iniciativas ajudar. Há uma Câmara que eu descobri, eu penso que é no Alentejo, que faz o seguinte: o comércio local emite um munícipe, um cidadão daqui do nosso concelho, tem uma qualquer situação no concelho de Monção, tem à beira de estrada, à beira da casa do munícipe, tem uma tampa de esgoto que rebentou, e o munícipe tem uma linha direta na Câmara de Monção, e que o munícipe liga para essa linha e informa: olha, é só para informar que temos esta situação aqui. O simples facto de existir um cartão que é feito pela Câmara a quem se inscreve, em que o cidadão, quando está a contribuir para a resolução dessas pequenas situações, que é dar conhecimento à Câmara: olha, passa-se isto, e a Câmara depois rapidamente deve resolver a situação, 24, 48 horas, nunca deve passar disso. Depende da situação, obviamente, algumas são mais complicadas, mas estas demais do dia-a-dia,
e em que o cidadão fica inscrito e cada vez que denuncia, cada vez que dá este contributo, é-lhe atribuído uns determinados pontos. Haver depois aqui um protocolo entre a Câmara e o comércio local, e o próprio comércio local, em que o próprio município, ao atingir um determinado número de pontos, ganha direito a X% de desconto no comércio XYZ. Isto, obviamente, com aqueles comerciantes que quisessem aderir a um programa desses, mas penso que é mais um motivo também para criar aqui alguma contrapartida também ao município, para ele também se sentir acarinhado quando tenta também ajudar o município e dizer, olha, o senhor ajuda, a contrapartida que lhe damos temos aqui um cartão do município em que lhe dá XYZ descontos no comércio A, B, C e D. E era também uma forma também de dinamizar, também de vender o nome também desses comércios e também divulgar, digamos assim, esse comércio. Isto são pequenas coisas, como disse, este é um exemplo que eu descobri de uma Câmara alentejana e que penso que é um bom exemplo do que, como se faz... Uma provocação. Como se faz, com pequenas coisas também, como se faz o exercício também de uma Câmara Municipal. E mais, doutor, ainda temos 8 minutos até às 13, no caso que os queira utilizar. Queremos, temos de aproveitar tudo. Eu quero lançar aqui o desafio e também aproveitar que disse, que referi a esta questão deste exemplo de uma Câmara alentejana, e para dizer o seguinte, pretendemos na Câmara de Monção, não só nós enquanto PC, mas penso também quem está a exercer o poder, o Partido Socialista, bem como o CDS-PP, o ter uma porta e ter um gabinete na Câmara de Monção não é só para o vereador do PS dizer que tem lá um dia por semana em que está na Câmara de Monção, porque eu não ganho nada com isso, que fica aqui bem ciente. O vereador da Câmara de Monção, eu como os outros vereadores da oposição, aquilo que ganhamos, é o normal, são as senhas de presença das reuniões, portanto eu não tenho qualquer vencimento, não tenho mais qualquer outra ligação com a Câmara de Monção. Portanto, isto que é feito de forma desinteressada e também neste sentido também da ajuda e da tentativa de resolução também dos nossos problemas. Portanto, aquilo que eu peço é a todos que não tenham, aos municípios do nosso concelho, que não tenham qualquer tipo de problema em aparecer lá para falar comigo ou com os vereadores do Partido Social Democrata, porque quem me conhece sabe que é sempre feito de forma muito informal. Quem me conheceu do porta a porta durante estes 6, 7 meses que andei no terreno, ao falar ao fim de 30 segundos comigo, já percebe como eu sou e está à vontade. Portanto, não tenham vergonha às vezes de querer bater à porta da Câmara para falar comigo, para falar da situação que às vezes lhes parece o mais estapafúrdia possível, mas que os incomoda. Devem-no fazer, não tem de ter qualquer problema com isso. Obviamente que, enquanto vereadores da oposição, não iremos conseguir resolver tudo. Aquilo que prometemos é aquelas situações que nos são apresentadas e que nós achamos que efetivamente que fazem sentido, tentar resolvê-las, apresentar propostas junto à Câmara de Monção para que elas possam ser resolvidas, e aquelas que puderem ser até resolvidas por nós próprios, que às vezes pode acontecer, também nós próprios podermos também fazer essa triagem, fazer essa resolução, ir ao terreno, conhecer e mais. Eu, enquanto vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Monção, e porque a partir do momento que optei por esta lida, é mesmo assim, portanto eu, apesar de ter perdido a Câmara de Monção, e quem me conhece sabe que assim é, eu vou estar 4 anos no terreno, não vou aparecer de 15 dias de eleições novamente, e se é que alguma vez mais voltarei a ser candidato de Monção, que isso já é outra situação. Portanto, estamos a falar só em si, no exercício e em cidade de vida. Eu fui eleito, os monçanenses, por 3 votos, infelizmente, mas o que é certo é que foi o engenheiro Augusto que ganhou a Câmara, quiseram que fosse ele a governar, agora fui mandatado para 4 anos e para trabalhar. E, portanto, durante 4 anos, os meus fins de semana são tão somente e tenho feito já no último mês, para estar nas freguesias, para estar junto às pessoas, para ir, sempre que sou convidado às freguesias, já tenho sido convidado para muitas coisas, ainda amanhã vou estar também no Magosto em Parada, e muito bem, agradecer desde já o convite que me foi feito, vou estar em Parada, no Magosto em Parada. À tarde temos também aqui o nosso Magosto Sénior, e aproveito também para convidar a todos para estarem amanhã presentes no Magosto Sénior que vamos realizar aqui no Campo da Feira. No Campo da Feira, que este ano é a primeira vez que ele costumava ser feito na Praça do Ladeu, e este ano optou-se por ser feito no Campo da Feira. Convidar a todos para estar presentes, mas dizer que estamos disponíveis, convidem-nos para aparecer nas vossas freguesias, nas iniciativas das vossas associações, seja iniciativas privadas, seja aquilo que for, situações, quando quiserem também, que enquanto membros da Câmara, que nos desloquemos à vossa freguesia para dar conta pessoalmente de qualquer situação decorrida, de ver em tempo real uma situação qualquer que ocorreu, estamos disponíveis. É isso que eu tenho feito os fins de semana, inclusivamente os meus domingos. Portanto, também é uma coisa pessoal, é uma questão de gosto pessoal, portanto não faço sacrifício nenhum, portanto que não tenham
os nossos munícipes e os nossos ouvintes aqui da Rádio Val do Minho e todos os outros que não ouviram hoje, mas tenham conhecimento também depois desta entrevista por outros meios, que não tenham qualquer problema em pedir e solicitar o aparecimento dos vereadores do PST, porque nós estaremos disponíveis, se calhar ao contrário do que tem sido o hábito nos últimos anos, mas nós estaremos disponíveis e vamos estar na oposição como se Câmara fôssemos, próximo das pessoas, ajudar as pessoas, ouvir também as nossas associações, que será o próximo passo, será ouvir todas as associações do nosso Conselho também, para percebermos a sua atividade, quais são os seus anseios, se aquilo que são os subsídios camarários são suficientes ou não, preocupações e projetos para o futuro. Portanto, será nesta senda que será o exercício do nosso mandato e, portanto, disponíveis para tudo aquilo que os monsanenses desejarem. Foi para isso que fomos votados e será esse também o nosso exercício durante os próximos 4 anos. E Francisco, foi um gosto estar aqui consigo. De uma próxima vez, se calhar, já estaremos aqui com mais gente, porque, como eu lhe disse inicialmente, que o objetivo disto será trazermos aqui alguns temas de interesse para a Monção e trazer pessoas que possam estar intimamente ligadas a esses temas e, portanto, fica aqui também esse compromisso e esse agradecimento pessoal pela sua simpatia, pela paciência de ter estado aqui basicamente a adorar durante 1h30. Mas o programa é mesmo isso, é tentarmos passar um bocadinho daquilo que queremos de Monção e para Monção, e é um agradecimento pessoal. E até ao próximo programa. Obrigado, Francisco, e bom fim de semana a todos. Aos sábados, a partir das 11h30 da manhã, Monção para os monsanenses. Um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Monção. As informações, os debates, as deliberações. Tudo o que precisas de saber sobre o teu concelho, ao sábado, a partir das 11h30 da manhã, Monção para os monsanenses.